Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Seu Direito Passo a Passo. Fique por dentro dos seus direitos e hoje o vídeo vai ser sobre: vale a pena pagar contribuições atrasadas do INSS? Muitos brasileiros acabam por não prestar contas à Receita Federal por não terem as condições necessárias para contribuir, gerando assim dívidas junto ao INSS. Sendo assim, ao chegar próximo de poder exercer o direito à aposentadoria, surgem dúvidas no que diz respeito a estes recolhimentos em atraso. Previamente, deve-se estar ciente quem pode fazer o pagamento de contribuições atrasadas, pois, para realizar este procedimento, é necessário que essas concordem com o que está previsto por lei, bem como os procedimentos do INSS e da Receita Federal. Nesse sentido, vale lembrar que o INSS conta com diferentes categorias de segurados, cujo recolhimento, junto à Receita, funciona de forma facultativa ou obrigatória. Sendo assim, essa diferenciação é primordial para entender quem pode pagar o recolhimento em atraso. Contribuintes obrigatórios são aqueles que se encontram em uma situação de trabalho na qual o dever de realizar o recolhimento é do empregador, ou seja, caso alguma contribuição atrase, o INSS irá cobrar as quantias que faltam da empresa, sem prejudicar o trabalhador. Bons exemplos desse tipo de segurado são trabalhadores formais, avulsos e empregados domésticos. Já aqueles que contribuem de forma facultativa ou individual, isso não acontece, tendo em vista que o dever de realizar o recolhimento é do próprio segurado. Desta maneira, quando há atraso, cabe ao contribuinte acertar as contas dos faltantes da Receita, caso seja vantajoso. Assim sendo, aqueles que são contribuintes facultativos ou individuais, ou que em algum momento estiveram contribuindo dessa forma e deixaram de prestar contas com a Receita, podem realizar o recolhimento em atraso. Entendendo isso, confira as questões que rodeiam essa situação, bem como se vale a pena colocar em prática e qual o prazo para realizar os pagamentos. Prazo para realizar o pagamento de contribuição atrasada. Como já dito, pagar as contribuições atrasadas é um procedimento possível para aqueles que são contribuintes facultativos ou individuais. No entanto, há uma diferença no prazo para realizar o pagamento de recolhimento em atraso. A questão é que contribuintes facultativos podem pagar contribuições atrasadas em até 6 meses, pois passado esse tempo, isso só é possível caso o segurado esteja no exercício de alguma atividade remunerada, ou seja, teria que se enquadrar na categoria de contribuinte individual. Já aqueles que exercem um trabalho autônomo, ou seja, contribuem de forma individual, por norma, podem acertar o atraso do recolhimento referente a qualquer período. Contudo, para estes é necessário entender algumas questões para saber como se dará esse procedimento. Desta forma, dependerá se a dívida gerada pela contribuição em atraso está no prazo de 5 anos estabelecidos pelo INSS para a cobrança do débito. Antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria de convidar você que está assistindo e não é inscrito a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e ficar atento sobre todos os seus direitos. E se você puder deixar o joinha também, que nos ajuda muito. Além disso, nós também criamos uma página no Facebook para enviar informações sobre os vídeos. Então, se você puder deixar a curtida na página, o link vai estar na descrição. Então vamos continuar com o vídeo. Como realizar o pagamento de contribuições atrasadas para os contribuintes individuais? Vale ressaltar que o Estado tem um prazo de 5 anos para cobrar as contribuições em atraso, e passado este período, a dívida permanece existindo, todavia ela não poderá ser mais cobrada. Em razão disso, é necessário estar atento a isso, pois este fator é decisivo para como o contribuinte individual irá tocar o processo. Dessa forma, aquele que possui a dívida dentro do prazo de 5 anos deverá realizar a regularização das contribuições em atraso. Caso elas sejam atrasadas a um período superior a este prazo, deve-se fazer a indenização das contribuições. Entenda como elas se dão. Regularização das contribuições em atraso. Esse processo é feito de duas formas, dependendo se o segurado já estava inscrito na categoria de contribuinte individual junto ao INSS ou não, no momento em que ele deixou de contribuir. Nesse caso, não se faz necessário comprovar a atividade remunerada, uma vez que o INSS supõe que o segurado está exercendo a mesma atividade desde a sua inscrição. Cabe salientar que, ainda assim, o INSS pode pedir. Assim sendo, basta que o segurado acesse o site da Receita Federal, informe seu NIT, PIS ou PASEP e os meses atrasados e os valores referentes a estes que deseja pagar. Feito isso, confira se está tudo certo e clique na opção Emitir GPS. Contudo, isso não acontece para aqueles que não estavam inscritos, sendo necessário comprovar a atividade remunerada ao realizar o pedido no INSS. Isso pode ser feito através da apresentação de documentos, como a declaração de imposto de renda, notas fiscais, recibos ou qualquer outro documento que prove a atividade exercida na época. Dessa forma, será feita uma análise para ser possível a regularização das contribuições atrasadas. Lembrando que ambos os procedimentos citados acima são referentes aos recolhimentos que estão em atraso dentro do prazo de 5 anos. Indenização de contribuição em atraso. Nesse caso, a dívida não pode ser cobrada, apesar dela ainda existir.
Sendo assim, caso a contribuição esteja atrasada por um período superior a 5 anos e o segurado deseja pagar estas, ele também deverá apresentar a documentação necessária para comprovar a atividade remunerada. Afinal de contas, é vantajoso pagar as contribuições em atraso? Previamente, vale ressaltar que essa pergunta não possui uma resposta exata, dado que isso irá variar de caso para caso. Sendo assim, muito dependerá da sua remuneração na época, do seu período de contribuição, do seu tempo de atraso da dívida e se você já está próximo de se aposentar, entre outros fatores. Vale destacar que para aqueles cujas contribuições atrasadas possuem mais de 5 anos, é necessária maior atenção, pois para estes, o processo apresenta maiores complicações. Isso porque, neste caso, diferentemente de quem tem suas contribuições atrasadas dentro do prazo de cobrança do INSS, os 5 anos, o segurado não poderá escolher o valor a ser pago, ficando à mercê de um cálculo que pode não ser benéfico para ele. Ainda nesse sentido, o INSS irá apurar a média de 80% das maiores contribuições e aplicará uma alíquota de 20%, além de juros e multas. Salvo as contribuições atrasadas anteriores ao ano 96, nas quais o INSS não pode cobrar juros e multas. Sendo assim, em qualquer uma das situações citadas nesse vídeo, antes de dar entrada em qualquer um dos procedimentos, a recomendação é sempre buscar a consulta de um profissional especializado para lhe orientar a escolher a solução mais benéfica. Gostou do vídeo? Então deixe nos comentários o que você achou e deixe o seu joinha para que o YouTube possa espalhar a informação e ajudar cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até o próximo vídeo.